meus amigos. Agora são 16, 18 horas da tarde, aqui na cidade de São Salvador, da Bahia, Brasil, estado da Bahia. E eu gostaria de orar antes de começar a nossa pregação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que nós te aproximamos da tua presença para buscarmos a tua face em oração. E queremos que o Senhor nos abençoe, nos dando um programa feliz, que possamos falar das coisas concernentes ao teu Evangelho e assim transmitirmos a tua palavra. Aquilo que o Senhor quer que falemos, em nome de Jesus, nosso Salvador, bendito, e que queremos falar para a igreja evangélica, de modo geral. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria, neste momento, de tratar de um assunto de suma importância para todos nós, qual seja a vinda do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, assim também será nos dias do final dos tempos. Então, naquela feita, as águas foram subindo de nível em toda a terra, e toda a criação que Deus havia feito entre árvores, animais e seres humanos pereceram por causa de pecados. Deus se moveu em seu íntimo e arrependeu-se profundamente de haver criado o homem por causa de pecados. E o que é que nós vemos hoje em dia, meus amigos? Jesus profetizou com muita veemência no Monte das Oliveiras para seus discípulos, explicando, tintim por tintim, os sinais que haveriam de preceder a sua segunda vinda a este mundo. Então, Jesus Cristo, ele comparou os dias, a época de Noé, em que aconteceu o dilúvio, e fez uma comparação com os dias da sua segunda vinda, quando virá para julgar a todos nós. Então, este, segundo os pregadores, de modo geral, em todas as igrejas evangélicas, pelo menos nas minhas, nas que eu frequento, é consenso que nós já estamos vivendo este tempo que Jesus se referiu a todos nós e que está registrado nos evangelhos sinópticos a respeito da sua segunda vinda. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, fomes
grandes sinais no céu, na terra, também o surgimento de falsos pregadores, afirmando ser o próprio Cristo, né, que haveria de vir, embusteiros que não são Cristo coisa nenhuma, porque Jesus deu o norte para nós, explicando como seria a sua vinda. Assim sendo, eles são falsos pregadores, né? Porque, na verdade, Jesus deu o norte para nós, explicando tintim por tintim como seria a sua segunda vinda. Então, vamos abrir aqui a palavra de Deus, né? Eu estou com o meu smartphone aqui, que é uma ferramenta muito boa, de excelente qualidade, né? Na época de Noé não existia, né? Não existia nem livro, nem Bíblia não existia naquela época ainda, né? A Bíblia foi dada muito tempo depois, após a saída do Egito, do povo de Deus, do Êxodo, né? Do Êxodo, quando da saída do Egito, em que houve aquela peleja toda contra aqueles deuses e aqueles reis, né? Aliás, tem um filme cinematográfico agora, em nossos dias, que trata disso. Estou até com vontade de assistir, né? Não conheço a história. Conheço a sinopse, mas o enredo detalhadamente eu desconheço. Preciso assisti-lo. Então, vamos ver aqui, né? Todos os livros aqui. Nós estamos tratando do Apocalipse. Vamos ver aqui o Velho Testamento. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Como também é conhecido, né? O Dia do Senhor como o Dia do Juízo Final, né? Vejamos aqui a pesquisa. Vejamos aqui. Diz assim a inerrante e autoritativa palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra pecadores e penitentes, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor, da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram
para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois entre ele é estimado. Então, como nos dias de Noé, nós temos que estar preparados para o terror. Foi aterrorizante para toda a carne ver as águas subindo, subindo, subindo e não ter o que fazer, não ter para onde correr. E toda a população do planeta pereceu, afogada em águas. Não foram águas duras ou águas que passarinho não bebe. Foram águas da Luzó que procederam de todas as fontes do abismo, do grande abismo, e que chegaram e se acumularam sobre a terra e fez perecer toda a humanidade. Assim como também, por causa de pecados, agora, em breve, não estou aqui fixando nem dia, nem hora, porque não sabemos realmente. Quem sabe é Deus, nem tampouco o Filho, que é Jesus Cristo, não sabe, nem os anjos. E se nem o Jesus Cristo, nem os anjos sabem, tampouco eu sei, nem ninguém na terra sabe. Mas, assim como nos dias de Noé, que chamaram Noé de louco, louco porque estava fazendo uma arca, uma embarcação, num terreno que nem tinha água, nem tinha rio, não tinha lagoa, não tinha nada, em cima da terra, né? Lugar sem aguada, sem nada. Então zombavam de Noé, chamavam Noé de velhinho louco, né? Ó, o velhinho louco, ó o doidinho da nossa rua, ó o doidinho do nosso bairro, tá construindo uma embarcação num lugar que nem tem água. Ele quer fazer o quê? Tá louco, Noé tá louco. Até que começou a chover, né? Vieram as águas e pereceu toda aquela população mundial. Eram altivos, eram soberbos, todos eles. Mas Noé não. Noé não era soberbo. Noé era homem justo, não era louco, não era o doidinho do bairro, nem da rua. Era um homem que falava em nome de Deus e anunciava o juízo de Deus sobre uma população pecadora, grande pecadora, que cometia pecados de violência, sexo e drogas, como nos dias atuais. Drogas, sexo e violência. Pecados gravíssimos, até institucionalizados na maioria dos países, na Constituição destes países que compõem esse mundo que já apareceu uma vez debaixo das águas do grande mundo. Mas Jesus não quer assim. Jesus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados
e nos voltemos para Ele, né? Nos voltemos para Ele, sabendo que com pecados virá o juízo, mas com perdão para esses pecados virá a graça e a misericórdia sobre todo aquele que, zombando e chamando os profetas de Deus, de doidinhos, de loucos, como chamaram Noé, resistem à graça e à misericórdia do Deus Pai, revelada no seu Filho, Jesus Cristo, que morreu ali, em uma cruz, dependurado, injustamente. Ele derramou seu sangue para lhe salvar. Você que é inimigo, odiado por Deus, com ódio consumado, Deus não lhe ama, Deus odeia você, apesar de conceder o sustento, né? O sustento para a sua vida, uma família, um emprego, uma certa saúde, né? Mas Deus lhe odeia com ódio consumado. Você sabe o que é odiar com ódio consumado? É um ódio que não tem volta. Você vai perecer, como pereceu Noé, ou como pereceu os homens nos dias de Noé. Então, chegue-se para uma igreja evangélica. Jesus tem interesse na sua salvação. Jesus quer lhe salvar. Foi para isto que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, pelo poder do Pai, para que você também tivesse a sua salvação e fosse para o céu, ser feliz eternamente. Então, meus companheiros ou meus amigos, gostaria de convidá-los, então, a exercerem fé em Jesus Cristo. Fé porque você, como eu também me incluo nisso, eu não sou melhor que você, né? Apenas eu deixei a condição de inimigo para amigo de Deus, né? Porque eu criei no Filho de Deus, que me amou, né? Me amou e se entregou por mim naquela cruz, né? E que derramou seu sangue precioso para me salvar e assim aplacar a ira de Deus que pesava sobre mim, né? Como também pesava por aqueles homens nos dias de Noé. Então, é isso. Nós estamos nesta caminhada aqui, saindo do Egito em direção à Terra Prometida, que é o céu, né? Naquela época, saíram do país, lá no norte da África, em direção à Terra de Canaã. Mas nós também, de uma certa maneira, analogamente, saímos do Egito. Saímos desse mundo corrompido, cheio de deuses, de reis, de deuses, né? Profanos. Então, eu também saí, você também pode sair do Egito, da grande Babilônia, que é o Egito, e ir também para a Terra Prometida, para a Canaã, não a Canaã lá da faixa de Gaza, da Palestina, mas a Canaã celestial, que fica lá na direção norte do universo.
lá onde Deus habita. Talvez algum quasar. Então, é lá que Deus habita, em lugar inacessível. E é para lá que Deus quer levar, para, então, recebê-lo lá, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Não a Jerusalém lá do Monte das Oliveiras, literal, do país de Israel, mas a Nova Jerusalém, que Jesus, que fora crucificado por aqueles homens que ali habitavam, naquela cidade. Não é esta a Jerusalém que vamos. A Jerusalém que vamos e que estamos caminhando, saindo do Egito, é na direção norte, lá além do Quasar, lá nas alturas. Então, eu convido você a vir participar desta igreja evangélica. Pode ser batista, pode ser metodista, pode ser presbiteriana, pode ser pentecostal. Eu recomendaria não as igrejas neopentecostais, porque são apóstatas, mas as igrejas pentecostais mais tradicionais, as que já existem há mais de 80, 70 anos, né? 100 anos. Essas ainda pregam um evangelho em que se pode acreditar como verdadeiro. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação. Então, não vá para uma igreja apóstata, como certas igrejas que existem por aí, que nós conhecemos e sabemos da má fama que elas possuem, de serem igrejas apóstatas, né? Que não pregam o evangelho como deve ser pregado. Então, eu gostaria, para encerrar, peço que me desculpem o avançado da hora, né? Eu me propus a demorar apenas 15 minutos e já passei quase meia hora. Mas eu gostaria de ler, para encerrar aqui para vocês, um versículo da Bíblia que resume tudo isto. Está aqui no livro de... Vejamos aqui. Livro de Apocalipse. Apocalipse, vejamos a finalização do livro. Eu vou ler o primeiro versículo do livro de Apocalipse, no capítulo 1, e vou ler também o último versículo do último capítulo do livro, para termos a ideia do que Jesus quer mostrar para a gente. Diz assim a inerrante, infalível palavra de Deus, no livro da Revelação, o último livro do que chamamos Bíblia, né? Bíblia dos crentes, ou Lei dos crentes, como é chamado, né? Nós, antigamente, era chamado de Lei dos crentes, quer dizer, a igreja evangélica do Brasil, no princípio, era conhecida como Lei dos crentes, né? E os crentes eram chamados não de crentes, mas de Bíblias. Olha, lá vem os Bíblias aí. Os Bíblias estão chegando. Os Bíblias vão acabar com a nossa paróquia. Vamos dar vidro refinado para eles comerem e se envenenarem. Era assim que... Vidro moído para eles comerem e se envenenarem, né? Era assim que era feito. Vamos jogar pedra nas igrejas dele para amedrontá-los, né? Os Bíblias estão chegando, né? Era assim que era no século passado, né? Quando enfrentamos muita dificuldade para nos estabelecer aqui em nossa pátria, né? Diz assim o livro da Revelação. Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vejamos aqui o último capítulo, o último versículo do último capítulo. Diz assim a inerrante, infalível e autoritativa palavra de Deus. Só um instantinho, alguns segundos. Diz assim o livro, o último versículo, ou últimas linhas da Bíblia, do grande livro que é a palavra de Deus. Vejamos. Assim, encerra-se assim a palavra de Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Dois pontos. Certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Certamente, Jesus não vai repetir esta palavra, a graça do Senhor Jesus seja com todos, abre, fecha aspas, com aqueles que o rejeitam, né? Ele vai dizer, quando ele voltar, isto para aqueles que o receberam em seus corações, né? E que tiveram fé nele, né? Fé salvífica em Jesus Cristo, né? Como está lá na confissão de fé de Westminster, né? Então, meus amigos, essa é a hora, a última hora. Em breve, Jesus voltará. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Deus não deixou isso para a gente. Apenas deu indícios, vestígios de como esse dia se realizaria e aconteceria. E os sinais estão aí. Os sinais, as profecias, né, estão todas se cumprindo, convergindo para este grande dia, esse dia espetacular, que vai ser um espetáculo para a igreja, mas um dia terrível, um dia de terror para aqueles que não receberam Jesus em seus corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essas palavras, belas palavras de vida, palavras que falam de um grande amor, de uma história de um grande amor, que começou com Adão e termina agora, em poucos momentos, poucos instantes. Nos ajudes, ó Pai, a suportar a aflição, a angústia, como já está acontecendo em todo o mundo, por causa de pecados. Pecados que os homens cometem, pecados de drogas, sexo e violência. Isto até pode ser referido como um título de uma obra cinematográfica, mas não se trata disto. Trata-se de realidade. É uma grande realidade. Então, como nos dias de Noé, a terra estava corrompida,
com muita violência, muito sexo, muitas drogas. Também agora, tudo está se repetindo para fechar a segunda vinda de Jesus, quando tudo acabará, tudo passará, a terra passará. Então, a graça e a misericórdia serão uma realidade concreta para aqueles que o receberam como seu Salvador e também seu Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a nos comportar assim também. Nós que somos tão pecadores como aqueles, como estes, mas que já entramos em aliança, em acordo contigo, pelo sangue de Jesus, né? Fizemos aliança baseada neste sangue contigo, por meio do teu Filho. Nós podemos descansar. Podemos tomar para nós estas palavras: graça e misericórdia, porque já o recebemos em nossos corações e nele temos exercido fé salvífica. Apesar de sermos ainda pecadores, nós queremos te agradecer e te pedir, ó Pai, que levante obreiros que preguem a palavra com fidelidade, com amor, pregando este evangelho verdadeiro, ou pregando a fé reformada. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.